Pois bem, pessoal, vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando a respeito dessa contratação do Renato Gaúcho. O Vasco acabou de fechar a contratação do Renato Gaúcho e vai anunciar aí a volta do treinador aos comandos técnicos do time do Vasco. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando? O Cicinho trouxe algo bem interessante aí a respeito dessa contratação e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Vascão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Seguinte, falando em Rio de Janeiro, vamos pra lá. Só que o assunto agora é o Vasco da Gama, que tem treinador novo. O substituto do Fernando Diniz é Renato Gaúcho. E as informações é sempre com ele, Igor Dorileu. Eu prefiro o Renato no Rio de Janeiro do que no Rio Grande do Sul, viu? Bom dia! Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Ele gosta bastante também do Rio de Janeiro, né, Renata? E agora continua por aqui. Daqui a pouquinho, aqui no CT Moacir Barbosa, vai ser apresentado como novo técnico do Vasco. Ele que foi anunciado ontem à noite, assinou contrato até o fim do ano e vai para a terceira passagem pelo clube. Desde a admissão de Fernando Diniz, há 11 dias, o nome do Renato passou a circular nos bastidores. A diretoria chegou a sondar outros nomes, como o português Arthur Jorge, ex-Botafogo, e o argentino Marcelo Gallardo, que estava no River Plate, mas a conversa avançou mesmo, foi com o Renato Gaúcho, que estava desempregado desde setembro do ano passado, quando deixou o Fluminense, que inclusive é vizinho do Vasco. Os CTs ficam aqui lado a lado. Bom, essa negociação se arrastou durante alguns dias, porque inicialmente o Vasco pretendia pagar, havia uma diferença entre o que o Vasco pretendia pagar e o que o Renato queria receber. Mas depois de algumas rodadas de negociação, as partes entraram em um acordo e o salário do treinador e da comissão técnica vai ser em torno de R$1,5 milhão de reais. Com ele chegam também os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Logo depois da apresentação, que está marcada para 1 hora aqui no CT Moacir Barbosa, o Renato já vai comandar a primeira atividade. Vai conhecer os jogadores, ter o primeiro contato com o elenco e vai ter uma semana de preparação até a estreia, na quinta-feira da semana que vem, contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cruz Maltino é o lanterna da competição, soma apenas 1 ponto depois de 4 jogos e hoje se inicia a terceira passagem de Renato Gaúcho pelo Vasco da Gama. Renata, volto com você. Igor Dorileu, pelas informações, o Igor vai trabalhar bastante, né? Movimentação no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Botafogo. Obrigada. Pelo menos agora já temos esse panorama. Quero falar com o Ronaldão, com o Edu e o Cicinho sobre Renato Gaúcho, porque parecia que tinha esfriado a negociação, foi retomada, o Renato aceitou o convite do Vasco e do Pedrinho e agora terá a missão de retirar o time carioca da lanterna, Cicinho. Olha, e o Renato Gaúcho, a qualidade dele é indiscutível, né? O trabalho que ele fez há algum tempo atrás no Grêmio, né, com uma equipe que era bem limitada assim e conseguiu recuperar muitos jogadores. Então assim, na verdade, a minha curiosidade é para saber qual foi as armas que o Pedrinho usou para convencer o Renato Gaúcho. Porque assim, se olhando pro time do Vasco, é complicado. A primeira delas é a localização geográfica. Que ajuda muito, né? Que ajuda muito. Ou a vida dele tá boa demais, ele deve ter pensado, vou arrumar um problema pra mim. Preciso voltar a me irritar. Movimentar a vida, né? Mas assim, se tem um cara que pode mudar, né? Assim, o ambiente, pode trazer a torcida pro lado dos jogadores novamente, esse cara é o Renato Gaúcho. Então, assim, a qualidade dele como treinador, a sabedoria dele e a maneira na qual ele lida dessa boleiragem, assim, né, um treinador bem moderno no quesito de lidar com os jogadores, é o Renato. Então, dele pode esperar tudo e agora podemos esperar tudo do Vasco também. Edu Dracena, a pergunta é bem objetiva. Vai dar certo no Vasco essa contratação? Renata, vai ser um grande desafio pro Renato, porque é você pegar o time do Vasco, o que a gente está vendo assim dos jogadores e alguns jogos assim, o Vasco está deixando muito a desejar. Tem bons jogadores? Tem,
mas agora cabe ao trabalho do Renato no dia a dia, convencê-los, né, orientá-los dentro do campo, porque a gente viu um Vasco assistir contra o Santos, um Vasco bagunçado, um Vasco não sabendo o que fazer dentro do campo. Tomara que o Renato, com esse tempo que ele ficou parado depois que ele saiu do Fluminense, ele possa ter aprimorado, estudado mais, para que ele possa implementar na equipe do Vasco da Gama um estilo de jogo bem interessante. Eu confio no Renato. Eu vou estar torcendo para que ele possa dar certo lá no Vasco da Gama. Ronaldão, com as saídas do Coutinho e principalmente do Ryan, o Vasco perdeu muito em qualidade, em articulação e definição. O time vem vacilando, até fez um bom jogo contra o Fluminense, poderia ter conseguido a classificação para a final do estadual, não deu certo. O Renato vai precisar mexer com o talento, com o ânimo e também com a atitude desses jogadores que ficaram. E o Verratti saiu também. Bem lembrado. Verratti saiu também. Que além de tudo era uma liderança técnica, né, do time. Agora, a verdade é uma só. O Diniz, quando estava no Fluminense, ele largou o Fluminense, veio o Mano, arrebentou com o Fluminense, entrou o Renato Gaúcho e foi até o Mundial e foi aquele espanto pra nós, que o Fluminense estava com futebol maravilhoso. Ele que pediu pra sair, depois até falou que estava arrependido. Isso, então. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um grupo do Diniz já pra tentar aprumar. Porque tem que aprumar esse time do Vasco. Porque é um time que ainda vive numa pressão que no meio do jogo dá aquele apagão. E o Renato vai cobrar de cada um posicionamento. É aquele cara que chega para aquela conversa tete a tete. Vai ter um presidente boleiro que manja do que tá fazendo, e é o homem da caneta. Vai ter o outro lá, o lateral também, que tá sempre com ele, com Felipe. o Pedrinho, o Felipe. Então eu quero ver aí esse trio. Esse trio vai mudar a cara do Vasco. Escreve aí. Aí eu quero ver o Vasco e o Inter jogando depois, que eu vou te contar uma outra história do Renato contra o Inter. Mas nós vamos esperar, que esse campeonato tá só começando. Renato, eu vou te contar uma coisa, mas é só pra você, não é pra mais ninguém. Se você olhar só quem tá na zona do rebaixamento, você não vai fazer um bom campeonato. Você tem que olhar os que estão acima, aqueles que estão no protagonismo da competição, aparecendo, deixando os adversários com problemas. É isso, não dá pra olhar pra aquele que tá ali. Fala, Bebeto. Encosta sua cabecinha. Agora vai. Lá vem. O futebol carioca fez duas enormes, né? Mudança de técnico no Flamengo e também no Vasco. Pelo menos nós sobrevivemos, hein, Ju? Eu fui driblado pelo Leonardo Jardim ontem no aeroporto, mas sobrevivi ao dia 3 de março, o pior dia do ano para tomar escolhas. Não fiz uma grande escolha na minha vida pessoal, então... E aí, pessoal, qual a sua opinião a respeito, rapidinho aqui, a respeito dessa contratação do Renato Gaúcho? É uma boa contratação pro time do Vasco? Ou vocês acham que o Vasco merecia, né, esperar um pouco mais para trazer um novo treinador? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Agora eu já posso seguir com o meu ano de 2026. E o Vasco vai seguir o ano dele com o Renato Gaúcho no comando. Nosso Cícero Melo já tinha antecipado o acerto e ele assinou o contrato ontem com a equipe Cruz Maltina até o final de 2026. E hoje vai ser a apresentação oficial do Renato voltando ao Vasco para uma terceira passagem à frente do clube, chegando já eliminado do Campeonato Carioca e na última colocação do Campeonato Brasileiro. Então pressão é que não vai faltar para o Renato Gaúcho, que chega muito por conta desse perfil, né, de ser um treinador que vai assumir o time e também vai blindar o elenco desse momento extracampo com a torcida e dos resultados, vai chamar para ele a responsabilidade. E além de ter esse papel fora de campo, ele também vai ter uns dias dentro de campo até a estreia contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. 8 dias de treinamento aí pro Renato Gaúcho poder organizar a casa, tentar deixar o time no máximo do jeito que ele gosta e aí sim em São Januário já fazer o primeiro jogo contra o Palmeiras, uma das melhores equipes, se não é a melhor equipe do Brasil no ano. Renato Gaúcho então vai ser apresentado na tarde de hoje para a imprensa, já comanda treino no Vasco hoje, o primeiro treinamento dele com o elenco, e aí a gente vai poder ouvir as primeiras palavras de Renato Gaúcho como novo técnico do Vasco. Má notícia para ele que vai ser eu lá, não vai ser o Cícero, então o amigo dele vai ficar para uma próxima, Bruno. Só passar no Vasco antes, porque ontem o Cícero Melo, aliás... Que dia é hoje? Quarta, né? Segunda e terça o Cícero Melo já estava informando que tinha retomada da negociação, que estava próximo. E ontem a gente conversou no Sport Center e um pouquinho depois, então, o Bruno, foi confirmada a chegada do Renato, hein, Bruno? É isso. Aliás, o próprio Renato furou o Vasco, né? O Renato anunciou antes mesmo de o Vasco ter anunciado, mas era expectável. A gente foi tratando esse assunto também juntamente com o Cícero Melo, o Rafael Marques, o próprio André Hernan com bastante informação ali dos bastidores
da negociação. Primeira proposta recusada, segunda proposta recusada, a terceira proposta houve então o alinhamento. E aqui até para explicar o meu lado, sempre conversando com uma pessoa do Vasco, a ideia inicial sempre foi um contrato maior, de longa duração, no caso até dezembro de 2027. E o Cícero Melo ontem, durante a programação na ESPN, trouxe com exclusividade não só o acerto, a confirmação mesmo, mas que o contrato seria, na verdade, até dezembro desse ano, ou seja, um ano, ou pelo menos perto disso, né, considerando que a gente está agora em março. Depois eu fui perguntar para a pessoa do Vasco o porquê disso, e a resposta para mim foi a mais óbvia possível, era só fazer um rápido raciocínio. O Vasco não chegava ou nunca chegaria aos valores pretendidos 100% pelo Renato. Então o Renato reduziu a pedida, e para depois existir ali um entendimento melhor e ninguém ficar perdendo muito, especialmente o Renato, eles acordaram um contrato de curta duração e depois, em dezembro, eles voltam a conversar caso seja necessária uma renovação. Então é isso, o Vasco queria 2 anos, o Renato também até gostaria, desde que fosse pelos valores que ele pretendia. Como teve que descer a pedida, também desceu o tempo de contrato, no caso então até dezembro de 2027, Renato Gaúcho de volta ao Vasco da Gama. Então, Bruno, só para deixar claro, é até dezembro de 27, é isso? 26. Não, 26. 26 ou 27? De 26, perdão, 26. Tá eu bom. confundi agora, eu falei errado. Porque no 26. início da conversa tava até 27, né? No início. Então até A 26. proposta era essa. Era isso, foi o que eu expliquei. Isso, é melhor, né? O Vasco abre as conversas com o Renato pedindo o contrato até 2027, ou seja, longa duração. Tá. O Renato inicialmente até topava isso, desde que fosse com os valores que ele queria. Como o Renato teve que descer a pedida, reduzir a pedida, automaticamente reduziram também o tempo de contrato. Então, para ser muito claro, inicialmente seria até dezembro de 27, mas eles acordaram oficialmente ontem até dezembro de 2026. Melhor. O quê? Por quê? Porque o próprio Renato, se não me engano, em declarações recentes, falou que como é desgastante o futebol brasileiro e que ele precisa depois de um tempo para descansar, para parar, que é difícil você cumprir 2 anos. E no Vasco a gente falou aqui, o último técnico que conseguiu ficar 2 anos no Vasco, no comando, foi o próprio Renato há 20 anos, entre 2005 e 2006. Então aí os clubes entram nessa de fazer contrato de 2, 3 anos, passa 6 meses e manda o cara embora. E aí tem que ficar pagando multa. Sim, então, sim. Na minha visão, você fazer até o final do ano é o melhor para todo mundo. Pro Renato, se não quiser continuar, vai poder depois descansar e tal. E pro Vasco, que se eventualmente o trabalho não for bom e não quiser renovar, o contrato termina no final do ano. Eu vejo ele como a melhor opção no momento no mercado, até melhor do que Galhardo, por exemplo, esses nomes que estavam sendo especulados assim. Ele conhece muito bem o futebol brasileiro e no Fluminense, estava vendo os números dele, ele saiu com um aproveitamento ali de 58%, sabe, nos jogos. Teve mais vitórias do que derrotas. Ele saiu porque ele pediu demissão, ele não quis ficar, tudo mais. Mas eu acho que é a melhor opção no momento do Vasco, viu? O Renato não é bobo, mandou o Jorge. Sabendo que pode ser dispensado, fez um contrato curto. Não, pelo contrário. Os técnicos normalmente querem contratos longos, porque aí eles vão ser mandados embora e eles pegam a multa. Sim. Por exemplo, o Caixinha. O Santos já pagou a multa do Caixinha? Isso é uma boa pergunta. Era 15 milhões de reais. Tem que ver se o Santos pagou a multa do José... Então. Que é Gesualdo, como é que é? Gesualdo. Gesualdo. Tem que ver se... Gesualdo Ferreira. Tem que ver se... E os técnicos muitas vezes entram nesse ciclo e, né, de ficar pegando multa e os clubes caem nessa. Sim. Então, me parece que é a melhor opção aí pro Vasco e também pro Renato. Gesualdo, caramba, esse aí você tirou da... Não, é recente. Mal pra burro no Santos. Ô, Felipe, você quer... Foi mal, caramba. Ô, louco. Tá bom. Bom é o Santos, que tá não voando. Tô falando que o Santos é bom, tô falando que o Gesualdo foi mal. Pô, ele foi naquela sequência ali de técnicos antes do rebaixamento. É aquela análise profunda. Bom, ganhou é bom, perdeu é ruim. Mas a profundidade... Não, mas é que assim, nenhum técnico no Santos também nos últimos anos tem... Quem que teve mais estabilidade nos últimos anos? Carille, que fez a Série B e marretado. Mandaram ele embora. E quase nem termina a Série B praticamente. E subiu... O cara que foi xingado no título. Título brasileiro da segunda divisão. Xinga. Foi feio esse aí, foi bem feio. O Marcelo Fernandes, o Galinho tá lembrando? Não, tá louco. O Marcelo Fernandes sempre foi um bombeiro, né? Quebra-galho, Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? E o Vasco fechou a contratação do Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, que
vai voltar ao Vasco, né? Será a sua terceira passagem pelo time do Vasco. E calha aí, interessante, que após tudo que aconteceu no time adversário, no time rival, o Renato Gaúcho fechou com o time do Vasco. Tinha rejeitado 2 propostas e agora que foi tudo acertado no time lá do rival, né? O Vasco, ele aceitou a proposta do Vasco. Não sei se ele estava esperando outra proposta em outro clube, mas caso a gente sabe que não deu certo, ele finalmente aceitou a proposta do Vasco, mas é isso. O Vasco que agora tem aí uma semana para trabalhar e a estreia do Renato Gaúcho vai ser contra o time do Palmeiras dentro do São Januário. Mas na sua opinião, o que é que vocês acham a respeito dessa contratação? Foi uma boa contratação, né? É um bom nome aí pro time do Vasco, é um cara que vai conquistar aí novamente o vestiário, vai reagrupar o time e vai deixar o Vasco aí ainda mais forte. Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam a respeito disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!